Glória a Jesus, que momento gostoso, que clima maravilhoso que o Espírito Santo preparou para abençoar as nossas vidas, para semear a palavra poderosa no nosso coração. Eu espero que você esteja já pronto para receber a unção de Deus através da palavra, através da revelação da poderosa palavra de Deus. E nós estamos aqui, chegando quase aqui ao final dessa série, onde nós estamos falando sobre o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E essa série é baseada na carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós vamos entrar um pouquinho aqui no tema da carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 6. E antes de entrar no capítulo 6, que fala sobre batalha espiritual, fazendo aqui um pano de fundo para nós entendermos um pouco a esse respeito, Efésios capítulo 1, versículo 4, nós estudamos a semana passada, onde Paulo fala sobre o seguinte, Efésios 1, 4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Na semana passada nós falamos sobre o sentido de sermos santos, é separado para um propósito. A carta de Paulo aos Efésios está recheada de revelações que falam sobre quem é Cristo, fala sobre a nossa identidade e fala sobre o propósito para o qual nós estamos nessa terra. A Bíblia responde de uma forma brilhante a razão da nossa existência. Toda a criação, tudo que é criado tem um propósito para ser criado, tem um propósito para o qual foi criado. E nós, como criaturas de Deus, Ele nos criou para um propósito. E viver a nossa vida sem conhecer esse propósito não é viver, é simplesmente passar por essa terra, é simplesmente existir, mas sem cumprir o propósito. Mas quando nós nos encontramos com Cristo, temos revelação de quem é Cristo, logo nós também temos revelação da nossa identidade e do nosso destino. Então nós fomos separados, santificados para um propósito. E nesse versículo também fala que Ele nos fez irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Já pensou nisso? O que a Bíblia está dizendo que essa é a obra de Deus nas nossas vidas. Ele nos fez para sermos irrepreensíveis. E nós já somos irrepreensíveis porque nós somos lavados com o sangue do Cordeiro. Então quando Jesus olha para você, Jesus olha para mim, Jesus olha para cada um de nós, ou melhor, quando Deus olha para cada um de nós, Ele vê Cristo em nós, porque nós fomos lavados do sangue do Cordeiro. Porém, queridos, isso não nos exime da responsabilidade de deixar as coisas velhas para trás, as coisas da velha natureza, e nos revestirmos da nova natureza em Cristo Jesus. Eu quero ler aqui para vocês algumas frases que foram ditas por um dos homens lá do século XIX, chamado Charles Spurgeon. Ele foi considerado o príncipe dos pregadores. Deus usou muito a vida dele na Europa e no mundo inteiro para trazer revelação a respeito da palavra de Deus. E Charles Spurgeon, ele falava muito a respeito de irrepreensibilidade, de nós como cristãos tomarmos essa responsabilidade de não tolerar o pecado. Ele fala algumas frases bem fortes. Ele diz o seguinte: o pecado que você tolera hoje te acorrentará amanhã. O pecado que você tolera hoje te acorrentará amanhã. A segunda frase dele: se você está tratando como coisa leve o pecado, ele está cavando uma cova em silêncio para você. Se nós tratarmos o pecado como uma coisa leve, o próprio pecado está cavando uma cova para nós. E a terceira frase dele: enquanto a cultura prega tolerância, a Escritura anuncia julgamento. Enquanto a cultura prega tolerância, a Escritura anuncia julgamento. Então, essas frases de Charles Spurgeon, elas falam exatamente sobre a forma como nós devemos tratar o pecado, porque é assim que Deus enxerga o pecado. É importante nós entendermos que o pecado foi que levou Jesus naquela cruz.
Isso mostra a intolerância de Deus com relação ao pecado. Muita gente usa a graça de Deus para tolerar o pecado. Eu já sou salvo pela graça, então a pessoa começa a tolerar o pecado. Mas a Bíblia nos mostra que a cruz é o exemplo da intolerância de Deus com relação ao pecado. Porque o pecado é que nos separa de Deus. Então, dentro desse contexto, o apóstolo Paulo, ele escreve aqui o capítulo 4 e o capítulo 5 de Efésios. Ele fala muito a respeito de nós tomarmos essa postura, de não vivermos mais da forma antiga, e para isso a palavra de Deus nos dá poder e graça. Por exemplo, Efésios 4 diz assim, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e renovar-se no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, Deus, Ele, através da sua palavra, assim que nós recebemos a palavra, nós nos tornamos então uma nova criatura, criado pelas mãos de Deus. E essa nova criatura, que somos nós, foi criada em verdadeira justiça e santidade. Mas Deus coloca nas nossas mãos a responsabilidade de nos tornarmos intolerantes com relação ao pecado. Porque nós somos uma nova criatura. E eu gosto de uma frase do pastor Sabá, onde ele diz que nós somos uma comunidade de ex-mentiroso, de ex-ladrão, de ex. Todo mundo aqui é ex alguma coisa. Nós fomos atolados no pecado em algumas áreas, mas nós precisamos assumir essa postura então de nova criatura, né? Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não roube mais. Paulo inclusive diz que trabalhe para abençoar aqueles que não têm. Olha a transformação que o Evangelho opera na nossa vida. Então é muito importante nós tomarmos essa posição diante de Deus, e junto com essa posição então vem o poder de Deus para nós sermos irrepreensíveis. Então a Bíblia também diz aqui, fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura, avarenta, porque avareza e idolatria tem herança no reino de Deus e de Cristo. E não se deixe enganar com palavras vazias. O que são palavras vazias? São palavras que não carregam o poder de transformação. Muitas vezes, e hoje em dia, nós temos visto e assistido muito isso, as pessoas muito atrás de palavras de autoajuda, de palavras que dizem que você é alguma coisa, que você é isso, que você é aquilo. Ok, mas se essas palavras não forem a palavra de Deus, são palavras vazias, porque elas não carregam o poder, não carregam esse poder de transformação em si. Mas a palavra de Deus sim, ela carrega o poder de transformação. E assim que nós recebemos essa palavra, nós recebemos também o poder contido nela, para sermos transformados, segundo o que essa palavra diz. E a palavra de Deus diz então que Ele nos predestinou para sermos irrepreensíveis. Então, se a palavra de Deus diz isso, ela vem carregada de poder, para que nós abandonemos o pecado, para que nós de fato sejamos Se era mentiroso, não é mais. Se era ladrão, não é mais. Se era prostituído, não é mais. Porque a palavra de Deus, ela traz esse poder que transforma a nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Você está comigo nisso, querido? Esse é muito importante nós entendermos esse princípio. Então, dentro desse contexto, depois de entender isso, a seriedade do Evangelho, a seriedade da palavra de Deus, Paulo entra então no capítulo 6 de Efésios, nessa esfera de revelação a respeito do mundo espiritual. Das potestades que estão no ar. Nós vamos entrar um pouquinho nisso, e só para a gente também entender, quando Paulo fala sobre isso, ele fala para uma igreja, a igreja de Éfeso, que antes do Evangelho chegar, era uma igreja e uma cidade, na verdade, era uma cidade que estava acorrentada no domínio de espíritos malignos.
E quando o evangelho chegou lá, então o evangelho foi abrindo espaço com o poder de Deus para plantar o reino de Deus. Onde havia o império da prostituição, o império da idolatria, o império das trevas, o reino de Deus foi chegando e foi abrindo espaço, e esse reino foi expandindo. Isso foi algo tão evidente na época, que tem alguns dados daquilo que aconteceu na cidade de Éfeso. O primeiro deles muitas pessoas possuídas de demônios eram libertas pela pregação do evangelho e pela oração dos cristãos. E isso se tornou notório na época, porque era comum as pessoas estarem possuídas de demônios, uma vez que era uma estrutura de idolatria, de prostituição. Então o diabo vinha para devastar, para envergonhar as pessoas. E aconteceu um episódio na cidade de Éfeso, que tinha um sumo sacerdote, que tinha 7 filhos. E esses filhos dos sumos sacerdotes eram ali então religiosos, que eles viram Paulo pregando o evangelho e demônios sendo expulsos. E de repente então eles se depararam com um homem possuído de demônios. E esses 7 filhos desse sumo sacerdote, o nome dele era Cefas, chegaram para esse demônio que estava possuindo uma pessoa e disse para esse demônio o seguinte: eu te expulso no nome de Jesus a quem Paulo prega. E o que aconteceu foi que esse demônio falou para esses homens: eu conheço Jesus, que aliás, os demônios não falaram isso, né? Mas eles conheciam Jesus porque Jesus arrancou o poder de Satanás, pisou na cabeça de Satanás. Então eles conheciam muito bem quem era Jesus. E eles falaram: nós também conhecemos Paulo. Mas e vocês? Quem vocês são? E ali a Bíblia diz que esse homem saltou para cima daqueles 7 filhos do sumo sacerdote. Eles tomaram uma surra imensa, fugiram nus diante da ação de Satanás na vida de uma pessoa. Então e a Bíblia diz que esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Éfeso, e caiu um temor muito grande sobre as pessoas. E aí começou a haver um mover de conversão muito forte. E esse mover de conversão foi tão forte, que a Bíblia nos diz que as pessoas que se convertiam, elas levavam os livros de magia e colocaram em praça pública e queimaram. Isso é algo muito significante, porque inclusive a Bíblia fala o valor desses livros, dava 50.000 denários. Cada denário equivale a um dia de trabalho. 50.000 dias de trabalho que foram investidos ali em idolatria, em feitiçaria. Eles queimaram num dia em praça pública, por causa do poder do evangelho que alcançou a vida daquelas pessoas. E assim o evangelho se espalhou na cidade de Éfeso de uma forma muito tremenda. Só que Paulo, ele vai então, orienta a igreja, fala o seguinte: o reino de Deus chegou com esse poder, com essa força, mas nós precisamos continuar vigilantes. E aí entra exatamente no capítulo 6 de Efésios, que nós vamos ver agora, a partir do versículo 10, onde Paulo, dentro desse contexto, ele diz assim, depois de tudo isso ele fala: quanto ao mais, sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fique firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo, ele faz aqui de uma forma bem didática, uma alegoria do mundo espiritual com o mundo físico. Mas ele deixa muito claro, existe uma batalha que continua acontecendo no mundo espiritual.
E à medida que nós recebemos Jesus, nós saímos do reino das trevas, nós somos transportados para o reino da luz, e nós então nos tornamos soldados que vamos batalhar no reino da luz contra o reino das trevas. E aí ele lista a forma como Deus nos equipa para essa batalha. Então é muito importante todos nós entendermos que isso não é só para a igreja de Éfeso, né? Isso vale para todos nós. Se você já se converteu, você entregou a sua vida para Jesus, então você é um soldado que batalha contra o reino das trevas, né? Nós temos um inimigo comum, e esse inimigo é Satanás. E aí, então, os nossos inimigos não são pessoas, e Paulo diz aqui, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Isso significa que por trás dos problemas que muitas vezes nos cercam, às vezes problemas de relacionamento, às vezes problemas, seja lá o que for, existe por trás desses problemas, existem ações malignas que nós precisamos discernir, e nós precisamos saber destruir a força de Satanás. Porque muitas vezes, eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, quanta discórdia às vezes acontece entre irmãos, entre amigos, entre parentes. Mas se a gente tivesse olhos para olhar acima da questão física e enxergar o mundo espiritual, nós saberíamos que existe uma ação maligna por trás disso. Quando nós temos essa consciência, a gente para de lutar com pessoas. E nós usamos de fato e de verdade as armas espirituais que nós temos para vencer esta batalha. E como Paulo diz, depois de ter feito tudo, permanecermos inabaláveis. Porque apesar de ser real esse mundo espiritual, apesar de toda essa força maligna ser algo real, a Bíblia garante que maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós vivemos... Hoje talvez isso ainda não seja muito comum, mas a gente vai voltar a ver isso. Escuta o que eu estou falando, escreve o que eu estou falando. A gente vai voltar a ver isso com muito mais frequência. Mas num passado, alguns anos atrás, não faz muito tempo, quando eu era adolescente ainda, né, era muito comum a gente ver, assistir e batalhas espirituais de pessoas manifestando demônios em reuniões. Eu já participei de muitas reuniões, cultos, onde 2, 3 pessoas às vezes caíam endemoniadas, né? E isso trazia um temor muito grande no coração de muita gente que às vezes era incrédulo. Eu já vi coisas que vocês não têm ideia. Tem ideia de gente levitar, por exemplo, né? De pessoas, às vezes criança, ali que não tem força física, mas de repente possuído por um demônio, se torna valente, a ponto de homem nenhum conseguir segurar uma pessoa dessa, uma criança, uma mulher às vezes. Eu já vi coisas desse tipo, e era exatamente o que acontecia na cidade de Éfeso, e trazia muito temor. Eu digo que nós não temos visto tanto isso acontecer, porque graças a Deus o Evangelho foi penetrando na sociedade, e nós vimos muita gente se converter. Hoje não há nenhuma família que eu conheça, por exemplo, que não tenha pelo menos uma pessoa dentro dessa casa que conhece Jesus, que tem o poder de Deus. Porém, não sei se você percebe, nós temos visto nos nossos dias um aumento da invocação demoníaca dentro de escolas, dentro de bairros. Na época que eu morava em Carapicuíba, a minha infância eu passei em Carapicuíba, no meu caminho para a escola, eu passava por pelo menos uns 4 ou 5 centros de Umbanda, lugares onde as pessoas invocavam espíritos malignos. E quando essas pessoas então recebiam o Evangelho, elas precisavam passar por um processo de libertação. E às vezes nesse processo de libertação acontecia uma manifestação demoníaca. Mas toda vez, irmãos, toda vez que acontecia uma manifestação demoníaca, o propósito do diabo era envergonhar a pessoa, mas quem saía envergonhado era Satanás, porque por causa da menção do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, a Bíblia diz, e até os demônios se dobram diante da autoridade do nome de Jesus. E o Senhor então nos revestiu dessa autoridade, para nós batalharmos nesse campo espiritual, mas com armas espirituais, não armas físicas. E é sobre essas armas então que Paulo começa a tratar aqui nessa carta de Efésios capítulo 6. E então ele traz a realidade, traz os cristãos para uma realidade
espiritual que nós precisamos entender, porque o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. E nós não podemos ignorar, então, os ardis de Satanás. Então, Paulo, ele faz aqui menção a 6 tipos de armas espirituais que nós temos. E ele faz, então, essa alusão com as armaduras ou os utensílios que um soldado romano usava. Então, ele começa aqui mostrando, né, esse soldado romano que estava muito na mente dos éfesos aqui, né, dos efésios, que ouviam essa ministração, eles conheciam, então, como um soldado romano se vestia, e a gente tem essa figura aqui para nós entendermos um pouco, mas espiritualmente, é assim que você está vestido, se você está em Cristo. Satanás não tem poder sobre a sua vida, ainda que ele vai tentar, de todas as formas, mas nós vamos aqui, hoje, aprender a usar essas armas espirituais que nós temos, para permanecermos inabaláveis, no nome de Jesus. Então vamos lá, Paulo começa falando sobre o cinturão da verdade. O cinturão da verdade. Então o cinturão era exatamente um utensílio que se usava para dar firmeza no corpo, do soldado. Né, colocar o soldado numa postura correta. Então esse cinturão da verdade, Paulo então fala sobre ele, para mencionar que a arma de Satanás contra nós, é importante nós entendermos isso, o diabo sempre vai usar uma arma contra nós. Qual que é a arma que o diabo usa contra nós? A mentira. O diabo é mentiroso, a Bíblia diz que ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Jesus fala isso em João capítulo 8, versículo 31 e 32, dizendo assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade liberta do quê? Da mentira. Porque quem não tem a verdade está debaixo de uma mentira de Satanás. Uma mentira ilusória que tem amarrado, contaminado a vida das pessoas. Mas quando nós conhecemos então a verdade, nós somos libertos da mentira. Então a primeira coisa que nós precisamos entender dentro desse campo espiritual, que nós precisamos conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E, queridos, nós vamos ver dentro dessas armaduras aqui, que tudo está à nossa disposição. E a verdade, o que é? É a palavra de Deus. Nós sempre vamos ter aquilo que Deus diz, em contrário àquilo que a circunstância diz. Nós temos aquilo que Deus diz, em contrário àquilo que nós sentimos. Nós temos o que Deus diz, às vezes com aquilo que o médico diz a nosso respeito. Então nós precisamos saber manejar a arma da verdade, para destruir a mentira de Satanás. Dentro desse aspecto de ser uma nova criatura, a Bíblia garante, não é a nossa força que faz de nós irrepreensíveis, mas é conhecer essa verdade de quem nós já somos em Cristo Jesus. Muitas vezes, quando nós saímos do pecado, nós nos convertemos, por exemplo, isso não significa que a gente não vai ser tentado nas mesmas áreas que nós éramos tentados antes. A diferença é que antes nós éramos escravos de Satanás. Agora nós somos libertos e somos servos do Senhor Jesus e soldados contra Satanás. Mas o diabo sempre vai continuar nos tratando como se nós fôssemos escravos dele. Então ele vai tratar você sempre como se você fosse escravo. Então vai vir o sentimento, né, tentando tomar conta do nosso coração, para nos levar de volta à escravidão, ao pecado. Mas nós precisamos então conhecer a verdade, que nós já somos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então assim nós tomamos essa postura de conhecer a verdade, de declarar a verdade e ser liberto. A segunda arma que Paulo fala aqui, ele fala sobre a couraça da justiça. Isso é muito lindo. Em 2 Coríntios 5, 21, o próprio apóstolo Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo: você e eu, por causa da obra de Cristo na cruz, nós fomos feitos a própria justiça de Deus. Não é a justiça humana,
mas é a justiça de Deus. Nós somos revestidos de Cristo e nós somos então a justiça de Deus. Por isso que nós somos, sendo nós a justiça de Deus, nós não podemos então na nossa vida acobertar pecado. Cometeu pecado, a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que a Bíblia diz que Deus é justo para nos perdoar dos pecados? Sabe por que Deus é justo para nos perdoar? Porque Ele já levou Jesus já levou os nossos pecados na cruz. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Por isso que é injusto se nós permanecêssemos no pecado e pagássemos o preço, porque o preço já foi pago. Então nós nos tornamos, pela graça, a justiça de Deus. Mas isso precisa produzir nas nossas vidas a mesma visão a respeito do pecado que Deus tem. O problema que nós vivemos nos nossos dias é um tipo de evangelho onde as pessoas pensam o seguinte: bom, Jesus já pagou o preço pelo meu pecado, então se eu pecar, Deus não vai me cobrar porque Ele já cobrou Jesus, então eu posso viver numa vida de pecado. São pessoas que estão caindo no laço do diabo e fazendo a graça de Deus vã. Porque a mesma graça que levou Cristo à cruz, essa graça nos educa, nos capacita para nós renegarmos o pecado, odiarmos o pecado e sabermos que assim nós somos a justiça, a própria justiça de Deus. A próxima arma aqui que Paulo fala, os sapatos da preparação do Evangelho da Paz. Ele fala então sobre estar calçado com a preparação do Evangelho da Paz. Queridos, a nossa vida precisa estar sempre fundamentada no Evangelho. O que isso significa? Que nós não nos iludimos com esse mundo. O mundo tem muitas realizações maravilhosas, tem muitos sonhos, tem muitos planos que nós podemos sonhar nesse mundo e até construir nesse mundo. Mas nós temos que fazer isso com parcimônia, nós temos que fazer isso com a consciência de que esse mundo passa. Tem um exemplo na Bíblia que eu gosto demais, para nós entendermos esse conceito, é o exemplo de Abraão e o seu sobrinho Ló. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus levou Abraão a fazer uma aliança com ele. E Deus disse para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a bênção de Deus estava na vida de Abraão. E Abraão levou consigo o seu sobrinho Ló. Ele tinha esse zelo com o seu sobrinho Ló. E eles começaram a prosperar muito naquela terra. E eles prosperaram por quê? Por causa que a bênção de Deus estava sobre eles. Mas quando Deus nos abençoa nessa terra, nós não podemos tirar os olhos dele e colocar os olhos na bênção dele. Nós não podemos nunca fazer isso. Os nossos olhos sempre precisam estar nele. O Senhor é mais do que suficiente na nossa vida, quer Ele nos dê muitas coisas ou não, nós já somos completos nele. E Abraão tinha essa consciência, porém Ló, ele ficou encantado com a prosperidade. Ele tinha os seus rebanhos e Abraão tinha os rebanhos dele. De repente os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão, porque a terra era pequena demais para o tamanho da prosperidade que eles tinham. E aí Ló chegou para Abraão e fez uma proposta, falou: os nossos pastores estão brigando, então a gente vai precisar separar. Abraão falou: tá bom, você quer me separar, para onde você quer ir? Aí ele olhou e viu a terra melhor, a terra mais bonita, a terra mais próspera que tinha à volta dele, que era exatamente Sodoma e Gomorra. E ele falou para Abraão: então me libera e eu vou agora partir, vou cuidar da minha vida lá nessa terra próspera. E Abraão falou: ok, essa é a sua escolha. E Abraão ficou na terra que ele estava e Ló foi para a terra da prosperidade. E a história é famosa, nós conhecemos o final de tudo isso. No final de tudo isso, Ló perdeu não só a sua bênção, mas ele perdeu a sua família. Ele foi altamente influenciado por aquele lugar. É uma das histórias, para mim, das mais tristes da Bíblia. Porque a Bíblia fala que o pecado de Sodoma e Gomorra chegou aos ouvidos de Deus, aos olhos de Deus, de uma forma insuportável. A promiscuidade daquele lugar era tanta, que quando Deus enviou os anjos para livrarem Ló e a família dele, os homens daquela cidade queriam ter relações sexuais com aqueles anjos.
A promiscuidade chegou num nível tão alto. E a minha pergunta é, como que Ló, naquele lugar, permaneceu naquele lugar e permitiu que a sua família crescesse naquele lugar? Por causa da prosperidade. Ele quebrou uma aliança com Abraão. E naquele lugar, a Bíblia diz que apesar de Ló ser justo, porque Hebreus diz que Ló era justo, mas naquele lugar ele perdeu as suas filhas, ele perdeu a sua esposa nós conhecemos, ela estava com o coração grudado lá, e lá ela ficou com uma estátua. As filhas que saíram com Ló, no meio do caminho, embebedaram seu pai e tiveram sexo com ele, e nasceram 2 povos amaldiçoados daquela relação sexual incestuosa. Então você percebe que por trás, quando as pessoas tiram os olhos de fato de Deus e põem os olhos na bênção de Deus, elas estão caindo numa armadilha de Satanás. Por isso que Paulo fala sobre estar aqui calçado com a preparação do Evangelho da Paz. Isso significa que o que nos estrutura, o que nos mantém em pé e firme, essa consciência do Evangelho, que são as insondáveis riquezas de Cristo. A gente pode ser abençoado nesse mundo, mas nada se compara com o tesouro de Cristo nas nossas vidas. Nós não negociamos isso por nada. Isso era tão forte na vida dos cristãos primitivos, que eles foram testados no último, nessa convicção da firmeza do Evangelho, da preparação do Evangelho da Paz, quando eles foram, a Bíblia diz que eles foram expropriados dos seus bens. Hebreus diz isso. Eles foram expropriados, os seus bens foram arrancados deles. Eles foram tidos como ovelhas para o matadouro. Mas a história nos mostra de milhões e milhões de cristãos que foram perseguidos e entregaram a sua vida, mas nunca negaram a Cristo. Tem algo que nós precisamos muito firme no nosso coração. Muitas vezes pode acontecer de Deus permitir que a gente passe por provações. E essas provações, elas vão servir exatamente para fortalecer as nossas convicções e a nossa fé. Por isso nós precisamos ter calçados nos pés a preparação do Evangelho da Paz, que é essa firmeza, estou enraizado, estou consolidado, estou concretado nesse Evangelho. Nada nesse mundo pode nos demover dessa posição, se nós tivermos essa consciência. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós sabemos, queridos, que no mundo à nossa volta existem milhões de irmãos nossos que estão sendo perseguidos por amor ao Evangelho. Eu já disse aqui, mas eu repito, a igreja que mais cresce no mundo, nas últimas décadas, ou pelo menos na última década, foi a igreja do Irã. Onde ser cristão lá significa ser um criminoso, e a condenação ou a paga desse crime é a própria morte. Só que a igreja tem crescido. Por quê? Porque as pessoas têm essa visão do Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo, que olham para esse mundo e falam, isso aqui é lixo. Ah, mas se você abrir mão da pregação do Evangelho, ou de viver esse Evangelho, você vai prosperar. Nós ouvimos recentemente no Paz Conference um testemunho muito lindo de um lutador do MMA que se converteu na Paz Church de São Paulo, e hoje ele é um dos ícones aí no mundo nessa área. Mas foi feita proposta para ele não falar do Evangelho, porque toda vez que ele termina a luta, ele prega Jesus. E um dia um patrocinador falou, se você não fizer isso, se você não pregar Cristo, só parar de pregar ali, nós vamos te dar alguns milhões a mais. E ele falou, pode ficar com seus milhões, mas eu vou continuar pregando Cristo. Nós temos o caso do JP, que também nós vimos o testemunho dele na conferência. Ele se converteu na nossa Paz Church aqui de Santana de Parnaíba. E é um testemunho muito lindo, vocês vão ter a oportunidade de ouvir. Um menino que fez muito sucesso no mundo, tem séries na Netflix, uma das séries mais assistidas na Netflix. Ele é o personagem principal, mas ele se posicionou por Cristo. E há não muito tempo atrás, ele fez o último show dele e levantou uma plaquinha nesse show para avisar o público dele, para dizer o seguinte, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E ali ele abandonou
aquele tipo de prática de vida, porque ele conheceu o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E só para quebrar o contrato que ele tinha com os caras que tinham comprado praticamente, ele eram donos dele, ele teve que pagar milhões. Aliás, está pagando milhões. Além de não receber mais, ele teve que pagar uma multa de 3 milhões de reais, só para romper um contrato. Porque ele descobriu o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele calçou os pés com esse evangelho e falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele conheceu esse tesouro. Então Paulo fala a esse respeito da nossa vida então estar embasada no evangelho. Nós não sermos cooptados por nada nesse mundo. Deus pode nos abençoar, Ele nos abençoa muito, mas o nosso coração não está nessas coisas. O nosso coração está nesse tesouro. E aqui em Êxodo capítulo 12, versículo 11, quando o povo de Israel estava para sair do Egito, Deus deu uma ordem para eles através de Moisés, e Deus disse assim para eles: é assim que vocês devem comê-lo. Então eles iam comer o cordeiro e sair do Egito, já prontos para viajar, com sandálias nos pés e cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Então olha que lindo isso aqui. O povo de Israel estava cativo lá no Egito, e Deus deu a orientação para Moisés, depois de todas as pragas, a última praga, eles tinham que passar o sangue na porta das suas casas, entrar nas suas casas, juntar com a sua família e ali comer o cordeiro. Só que Deus diz: vocês comam, mas comam assim, prontos para viajar, com sandálias nos pés e cajado na mão. Comam depressa. É assim que nós temos que viver nesse mundo. Nós vivemos nesse mundo prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Vira para quem está do teu lado e fala: cara, esteja pronto. Esteja pronto. Não se distraia. Não se distraia com as luzes, com as propostas, mas nós precisamos estar prontos para viajar. E essa viagem aqui, de forma alegórica, pode ser dois tipos de viagem: ou ao retorno de Jesus, ou nós estamos prontos para morrer por Ele. Morrer por Ele. Morrer por Cristo. Nós precisamos viver por Cristo, estarmos prontos para morrer por Cristo. E aqui, continuando, Paulo fala sobre o escudo da fé. Então, estar sempre ali com o escudo da fé. E o que é esse escudo da fé? Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Repita isso comigo: fé do Filho de Deus. Mais uma vez: o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É muito significante nós entendermos isso, a fé do Filho de Deus. Algumas traduções desse texto aqui falam fé no Filho de Deus. E também, num certo sentido, está certo. Mas a raiz mesmo dessa palavra, nós precisamos entender que a fé que nós temos, esse escudo da fé, não é a fé humana, é a fé dele. Porque ele é o autor e consumador da fé. E é muito significativo nós entendermos isso, porque isso muda tudo. Isso muda tudo, irmãos. Porque muitos cristãos, às vezes, estão capengando, porque acham que a sua fé é muito pequena. Ai, não tenho tanta fé assim. Muitas vezes, preste muita atenção nisso, isso pode ser uma chave de mudança radical na sua vida, em todas as áreas. Muitas vezes nós não vemos muitos milagres na nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente está baseado na nossa fé. A gente acha que a nossa fé opera alguma coisa. A nossa fé é insuficiente. Para nós nascermos de novo, precisamos receber primeiro a fé do Filho, que vem na palavra de Deus. Quero que você sempre guarde isso. A fé, ela vem ali guardada, vem encapsulada na palavra de Deus. Quando nós recebemos a palavra de Deus, essa fé eclode no nosso interior, ela nos fortalece e ela cresce dentro de nós, mas é a fé do Filho de Deus. O maior milagre que ele já operou na vida, eu creio que da grande maioria que está ouvindo aqui, é o milagre do novo nascimento. Todos os outros milagres em escala são menores. Todos os outros. O milagre da cura é menor. A cura
seja de uma cegueira é menor, de um câncer é menor, qualquer coisa é menor do que esse grande milagre do novo nascimento. Então, se você nasceu de novo, significa que você tem a fé do Filho de Deus. E essa é a fé que torna-se um escudo nas nossas vidas, para nos livrar de todos os dardos inflamados do maligno. Porque até, queridos, até que o reino de Deus seja completamente estabelecido nessa terra, onde o diabo, a Bíblia é clara em Apocalipse, diz que o diabo vai ser lançado no lago de fogo. Ele ainda não está no lago de fogo. Ele vai ser lançado no lago de fogo. Até isso acontecer, o diabo continua atuante, mas ele já é um inimigo vencido. Ele continua atirando dardos inflamados, mas ele é vencido porque nós temos a arma capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. E essa arma é a fé no Filho de Deus. Por isso que nós somos dependentes da palavra de Deus. É por isso que o diabo tenta enfraquecer os cristãos na palavra de Deus, tirar a fome da palavra de Deus. Por isso que a gente, todo mundo já passou por isso, você vai ler a Bíblia, aí você sente sono, você não sente vontade de ler, você acha que você não entende nada, porque nós estamos num campo minado, nós estamos em luta e em guerra. O diabo não quer que a gente use o escudo da fé. Porque sem o escudo da fé, os dardos de Satanás têm poder de penetrar na nossa vida. Por isso, queridos, que nós precisamos ser cristãos, precisamos ser uma igreja voltada para a palavra de Deus. Eu não posso vir aqui aos domingos e dizer para você a minha opinião. Eu não posso vir aqui e trazer palavras de impacto para levantar a sua vida. Porque essas palavras, elas não são carregadas da fé do Filho de Deus. A única palavra que carrega a fé do Filho de Deus é a própria palavra de Deus. Por isso, não se iluda com autoajuda. Não se iluda com o discurso humano que faz as pessoas chorarem, faz as pessoas vibrarem. Paulo diz que são palavras vazias. Por que vazias? Porque não carregam a palavra de Deus. É assim como acontece, eu me lembro quando eu era criança e morava numa casa onde a minha mãe criava galinhas. E para mim era fascinante, depois de 21 dias, as galinhas deitadas naquele ovo, eu ficava lá de olho e vendo o pintinho começar a bicar a casca por dentro, e aquela casca quebrava, e nascia aquele ser. Para mim isso era um negócio assim maravilhoso, mas eu ficava muito inconformado, porque às vezes tinha ovo que não chocava. E eu ficava indignado. Eu queria pegar os ovos da geladeira e colocar debaixo da galinha. Mas a minha mãe falava e eu não entendia. Ela falava, não dá. Esse ovo não vai dar certo. Eu não entendi o porquê. Mas é ovo igual ao outro. Por que eu não posso pegar esse ovo e colocar lá? Porque tem uma diferença. Parece igualzinho. Mas ele está vazio, ele não foi, não sei se esse é o nome técnico, mas ele não foi galado, ele não foi fecundado. Então não vai nascer uma vida ali dentro. Não vai nascer. Pode ficar, não só 20, eu falar, mas deixa um pouco mais, foi pouco tempo, não adianta, pode deixar 30, 50, 100, não vai nascer, porque não foi fecundado. Assim é a diferença da palavra humana, da palavra de Deus. Está escrito. Como que Jesus venceu Satanás? Está escrito, está escrito. Deus disse. Por isso que o próprio Jesus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra, ela carrega a fé do Filho de Deus. E por último aqui, aliás, penúltimo aqui, fala sobre o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação, queridos? Nós já estudamos isso bastante aqui, mas eu quero ler para vocês, 2 Timóteo 1:7, diz assim, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Quando nós vestimos o capacete da salvação, nós temos a própria mente de Cristo. Não é a sabedoria humana, não é aquilo que o homem diz,
mas é aquilo que Deus produz na nossa vida. Nós já temos a mente de Cristo, nós temos esse capacete da salvação. Eu já sei quem eu sou, eu sei da minha identidade, eu sei do meu destino. Pode o mundo inteiro gritar, mas eu sei quem eu sou. Essa firmeza de identidade é o capacete da salvação. E por último aqui, a última arma que Paulo cita, ele fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui a palavra original aqui, no grego, é a palavra que existem duas palavras para a palavra no grego. Existe logos, que é a palavra escrita, e existe rema. Rema é a palavra proferida. É a palavra que nós recebemos, cremos e declaramos. Por isso que a Bíblia por si só, ela não tem poder, né? Você abrir, como acontece com as pessoas supersticiosas, né? Abrem a Bíblia no Salmo 91, em cima da prateleira lá, e acha que por si só, essa palavra vai fazer alguma coisa. É a palavra logos. Mas quando nós pegamos essa palavra logos, nós comemos essa palavra, e ela sai de nós como rema, a declaração de fé que nós fazemos com essa palavra. Essa declaração é a espada do Espírito. Jesus diz em João 6,63, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Então Jesus está dizendo aqui, o rema que eu disse são Espírito e vida. A palavra dita, a palavra crida e declarada. Por isso que nós precisamos crer com o coração e confessar com a boca. Porque nós cremos com o coração, e quando nós confessamos com a boca, a palavra que era logos, era uma palavra escrita, ela se torna em rema. E é esse rema que é uma espada poderosa que destrói Satanás. Nós ouvimos, confessamos, é a palavra rema que nós cremos. Por isso que nós precisamos encher a nossa vida e a nossa volta, a nossa família, dessa palavra rema. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Isso é a palavra rema. Ele levou sobre si as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu sou sarado. Isso é a palavra rema. E assim por diante nós vamos declarando essa palavra. Apocalipse 12:11, João diz o seguinte: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Então aqui fala da grande tribulação, daqueles que vão passar pela grande tribulação. Mas a Bíblia diz que no final eles vão vencer de que forma? Aqui fala sobre com o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho que deram, a espada do Espírito. Essa espada nós precisamos saber manejar. E por último, queridos, então são essas 6 armas, mas tem uma 7ª que Paulo fala, que ele não coloca na lista das armas, mas ele diz assim, Efésios 6:18, ele fala: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Por isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo está falando aqui, num certo sentido, que a ativação de todas essas 6 armas que nós vimos, elas vêm através da oração. Por isso que é inconformante um cristão dizer: eu não tenho tempo para orar. Diante desse cenário de guerra espiritual, oração, irmãos, é a prioridade da nossa vida. Palavra de Deus, ler a Bíblia, é a prioridade da nossa vida. Se nós entendemos esse cenário espiritual no qual nós vivemos, que nós vivemos num mundo tenebroso, num mundo carregado de ações malignas, mas que nós somos imunes a ação de Satanás, por causa das armas que nós usamos. E a Bíblia diz então, orando em todo tempo é como ativando o poder dessas armas, através da oração. Por quê? Porque a oração nos dá consciência espiritual. A oração ativa a nossa consciência espiritual. Nos tira dos problemas dessa terra. Tem gente que vive cercado de problemas,
milhões de boleto para pagar, tem isso aqui, tem a responder lá, tem o chefe aqui, tem o empregado ali, tem um problema aqui, tem um cliente lá, e tá, vive cercado de tudo isso, e perde a consciência espiritual. Agora, quando nós temos então a nossa vida de oração, essa vida de oração vai ativando essa consciência espiritual, e nós vamos começar a enxergar o que está por trás de muitas coisas. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu tinha problema dentro da empresa para resolver, ao invés de ficar me preocupando com aquilo, eu tirei tempo para orar, falei: Senhor, põe a tua mão. E quando você vai lá, Deus te dá um discernimento, as coisas se desembaraçam, você fala: tinha uma ação maligna por trás aí. Então a oração, ela é a ativação dessa consciência, para que nós possamos nos apossar dessas armas espirituais. E a Bíblia diz: depois de ter feito tudo, permanecermos inabaláveis. Eu quero aqui, quantos pais, homens nós temos aqui? Levante a sua mão. Querido, você é sacerdote na sua casa. Deus te levantou como sacerdote. Uma das funções do sacerdote é a intercessão. Você orar pela sua esposa, você orar pelos seus filhos, você orar pelos seus descendentes. Deus deu essa autoridade para você. Assuma essa posição. O diabo tem tentado tirar essa virilidade espiritual dos homens. O diabo tem tentado demonizar a masculinidade. A gente vive numa época assim. Já ouviu frase, por exemplo, como masculinidade tóxica? Não existe masculinidade tóxica. Existe homem violento, existe homem que não é temente a Deus, mas não tem nada a ver com masculinidade. A masculinidade veio do Senhor. É a valentia que Deus nos deu, não para lutarmos contra a nossa família, mas para lutarmos a favor da nossa família. A Bíblia diz sobre o valente que guarda armado a sua casa. Em segurança está tudo quanto tem. Isso serve para nós como homens. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, no nome de Jesus. Eu sinto do Espírito fazer isso, que todos os homens casados aqui, fiquem em pé no seu lugar. Você que está em casa também. Eu quero orar sobre isso. Eu quero que os irmãos que estão à volta, especialmente as irmãs, levante as mãos agora. Abençoa a vida desses homens. O Senhor te constituiu como esse valente, esse soldado. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida esse poder, essa unção e essa valentia do Espírito Santo sobre você, para tomar toda a armadura de Deus, para guardar sua família, guardar sua casa, no nome de Jesus. No nome de Jesus, se você tem filhos que ainda não conhecem ao Senhor, tem um poder que Deus te deu, é o poder da oração. O poder da oração que desbarata as forças malignas, as tentativas de Satanás, o engodo de Satanás. Eu quero declarar isso sobre você. Você se levantando como um guerreiro, como um valente de oração, no nome de Jesus. Nome de Jesus, Senhor, eu declaro aqui, Pai, debaixo da Tua palavra, essa unção sobre a vida dos meus irmãos, unção de valentia, Senhor, para proteger as suas famílias, para guardar as suas famílias, no nome de Jesus, toda fragilidade maligna, toda intenção de Satanás de roubar, de matar, no nome de Jesus nós repreendemos agora, toda distração maligna que tem roubado alguns homens, através da prostituição, através da pornografia, tentando os distrair, enquanto o diabo entra para roubar, matar e destruir. Nós repreendemos essa arma maligna agora. Eu declaro, Senhor, o poder da santificação. Eu declaro aqui o capacete, Pai, que guarda a mente, Senhor, que guarda a mente, ó Deus, de toda a tentação maligna. Eu declaro, Pai, o escudo da fé, a espada do Espírito, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, o cinturão da verdade, a couraça da justiça. Eu declaro sobre a vida deles, calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. Eu declaro isso sobre a vida de cada um deles, Pai. Fortalece-os agora, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus eu declaro isso para a Tua glória, Pai. Aleluia, Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Eu quero orar agora pelas irmãs. Pode ficar em pé no seu lugar também, por favor, as mulheres.
há uma estratégia de Satanás também, de ferir, às vezes através de circunstâncias, de relacionamentos. A Bíblia diz que a mulher é vaso mais frágil. E por conta disso o diabo tenta muitas vezes por esse lado trazer tristeza, trazer angústia, trazer amargura. Mas eu quero declarar sobre você aqui toda essa vestimenta espiritual para te guardar de todo o laço do diabo, no nome de Jesus. Eu quero que os irmãos levantem as mãos agora, orem por essas mulheres, no nome de Jesus. Começa a declarar agora essa unção do Senhor sobre a vida delas, guardando o sentimento, guardando as mentes, no nome de Jesus. Pai, eu oro agora, Senhor, ó Deus, pela vida das minhas irmãs aqui, Senhor, que a tua unção, ó Deus, venha sobre a vida delas, Pai. Senhor, o capacete da salvação, a tua palavra diz, Jesus, que nós temos a tua mente, e a tua palavra também diz que o Senhor recebeu o óleo da alegria. Eu quero declarar este óleo fluindo agora, da cabeça aos pés, sobre a vida dessas irmãs. Todo espírito de depressão, todo espírito de medo, no nome de Jesus nós repreendemos agora. Toda angústia nós repreendemos agora, no nome de Jesus. Todo pânico nós repreendemos agora. Nós declaramos a bênção do Senhor, nós declaramos a proteção do Senhor sobre a vida dessas irmãs, Pai, para a tua glória, Senhor. Eu abençoo, Senhor, as mulheres que estão nos assistindo também, Pai. Senhor, que a tua unção possa invadir essas casas agora, quebrando toda a corrente maligna de tristeza, de amargura, de medo, de insegurança, no nome de Jesus. Vem agora, Senhor, o teu poder sobre a mente dessas irmãs. Guarda, Senhor, contra todo ataque de Satanás. Nós fazemos aqui o que a tua palavra diz, Senhor, orando por todos os santos, e oramos por elas, Pai, que elas sejam firmadas na tua palavra, firmadas na fé, firmadas, ó Pai, na unção do Espírito Santo. Nós declaramos isso agora no nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Amém, Jesus, amém. Vamos ficar todos em pé, por favor, queridos. Nós estamos caminhando aqui para o final dessa palavra, e eu quero só reforçar que quando a Bíblia então nos fala sobre essa batalha espiritual, não é para nos colocar medo, porque o contrário da fé é medo. Mas quando nós temos o escudo da fé, quem tem que ter medo é o diabo. E eu quero declarar isso aqui agora sobre as nossas vidas, sobre a igreja. Você está aqui, está recebendo essa palavra, você está se levantando como um soldado poderoso, e a Bíblia diz que depois de ter feito tudo, permanecermos inabaláveis. Eu quero declarar sobre você então essa força para ser inabalável, e essa força vem dessa armadura de Deus. E eu quero ressaltar a importância de nós termos uma vida de oração. Nós temos, como os irmãos talvez muitos saibam, nós temos aqui um ministério, o nosso Paz Prayer, que é Paz Oração. Nós temos salas de oração funcionando durante a semana através do Zoom. Se você não faz parte, se você não está em nenhuma dessas salas, pegue o link com o seu líder de life, ou passe no balcão lá de informação. Entre nessa batalha de oração, orando uns pelos outros, abençoando a vida uns dos outros, pedindo oração também. Nós precisamos ressaltar esse mover de oração, ser uma igreja de oração, e nós somos uma igreja de oração. Além do nosso tempo sozinho com Deus, a gente tem essas reuniões, as orações dentro do life, as orações no discipulado. Nós precisamos disso para mantermos a nossa consciência ativa dessa batalha espiritual, mas sabendo que nós somos mais do que vencedores. E se existe alguma brecha na sua vida, na área de pecado, como eu disse no início aqui, se nós tolerarmos o pecado vai cavando uma cova, porque vai manietando a vida. Então eu quero te pedir, por favor, não guarde isso. Você não está condenado por causa disso, mas a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Vamos estar conectados. Todos nós passamos por lutas, passamos por tentações, mas primeiro, se você pecou, confesse diante de Deus e creia, receba pela fé. Eu sou uma nova criatura, os meus pecados já foram levados sobre Cristo, então eu não preciso viver na condenação. Mas quando é um pecado repetitivo, nós precisamos de ajuda. E nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Como Tiago 5,16 fala: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Nós não podemos tratar isso, irmãos, com descaso ou com simplicidade.
Nós precisamos ser valentes nesse sentido, porque nós estamos vivendo num mundo que é um campo minado. E o nosso desejo, aqui é o ardor do meu coração, é para que cada um de nós sejamos guardados de todas essas setas malignas contrárias às nossas vidas. Por isso, há um chamado para nós vivermos em igreja com seriedade, com profundidade. Não apenas como uma religião que a gente vai no final de semana, mas nós levarmos isso com muita seriedade, porque os dias são maus. Os dias são maus. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo não brinca. Por isso, não brinque com o pecado. Não brinque de ser cristão. Não brinque de ser igreja. Vamos levar com muita seriedade isso, porque esse é o chamado de Deus para nós. E saber que nós carregamos esse reino inabalável, que vai se expandir e vai tomar conta do mundo inteiro, no nome de Jesus. Amém? Você recebe isso, querido? Recebe essa palavra com todo carinho. É que eu digo isso para você. Nós vamos orar encerrando aqui. Levante bem alto as suas mãos. Pai, obrigado, ó Deus. Obrigado porque, ó Deus, o Senhor não nos deixa enganados. O Senhor não nos deixa, Pai, Senhor, iludidos, porque a Tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés, Senhor, é luz para o nosso caminho. E nós queremos viver, ó Deus, iluminados por essa palavra, iluminados, ó Deus, pela Tua revelação. Por isso eu abençoo aqui a vida dos meus irmãos, abençoo a casa de cada um, abençoo, ó Deus, a família de cada um aqui, no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, com cada um, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente.